Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu vou fazer a apresentação sobre o artigo A Percepção dos Contadores Públicos em relação às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que tem como autoria o Márcio Roberto Piccoli e o Roberto Carlos Clã. Então, esse estudo analisa como que os contadores públicos percebem as NBCs ASPs, as normas que representam um avanço significativo na contabilidade pública brasileira, promovendo maior transparência no setor público. Então, eu vou explorar os principais pontos do artigo, desde a introdução, objetivos, referencial teórico, até os resultados e conclusões. Então, é uma discussão importante para compreendermos os desafios e as oportunidades trazidas por essas mudanças na contabilidade pública. Então, o estudo ele teve como principal objetivo identificar como que os contadores públicos percebem as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, conhecidas como NBCs-ASP. A metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva, aplicada a 22 contadores na região da AMOC, em Santa Catarina, e os resultados mostraram que apenas 50% dos respondentes possuem conhecimento amplo das normas. No entanto, eles reconhecem a relevância das NBCs-ASP, principalmente por trazerem maior transparência e controle às contas públicas. Então, o artigo destaca ainda que há desafios significativos, como a adaptação às novas exigências e a necessidade de capacitação técnica. Em resumo, o estudo conclui que, apesar de entenderem a importância das normas, muitos profissionais ainda não estão totalmente preparados para aplicá-las. Bom, então agora eu vou para a parte da introdução do artigo. Então, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público fazem parte de um movimento global de convergência às normas internacionais. Esse processo começou no Brasil lá em 2008 e trouxe mudanças significativas para a contabilidade pública, transformando em uma ferramenta mais voltada para a transparência e a accountability. Essas normas visam alinhar as práticas contábeis brasileiras aos padrões globais, permitindo que os entes públicos apresentem informações mais precisas e úteis para a gestão e para a sociedade. Diferentemente da antiga abordagem focada apenas no orçamento, as novas NBCs introduziram um regime de competência, que contabiliza receitas e despesas de acordo com a sua ocorrência, e não mais apenas no momento do pagamento ou do recebimento. Essa transformação exige dos contadores públicos não apenas conhecimento técnico atualizado, mas também uma mudança cultural em como as informações contábeis são tratadas e analisadas. Com isso, então, o artigo propõe investigar como que os contadores públicos estão lidando com essas mudanças. Bom, agora vamos para a parte dos objetivos desse estudo. Então, o artigo teve como objetivo principal identificar a percepção dos contadores públicos em relação às NBCs-ASP. Os autores buscaram compreender como que essas normas estão impactando 3 áreas fundamentais da atuação contábil no setor público. Primeiro, os sistemas de informação, que precisam ser ajustados para atender às novas exigências normativas. Em segundo lugar, a atualização profissional, já que os contadores necessitam adquirir novas competências técnicas para implementar as normas. E em terceiro, a mudança cultural, pois as novas NBCs exigem uma nova mentalidade na contabilidade pública, com foco no regime de competência e na gestão patrimonial. Além disso, o estudo procurou identificar os principais desafios enfrentados pelos contadores, como o entendimento das normas e a aplicação prática delas no dia a dia. Então, com esses objetivos em mente, o artigo fornece uma visão abrangente sobre os avanços e as lacunas na implementação das NBCs-ASP. Agora eu vou para a parte do referencial teórico. Então, os autores basearam-se em estudos prévios que analisaram o impacto das NBCs e o processo de convergência às normas internacionais. Pesquisas anteriores destacam que, enquanto o setor privado avançou rapidamente na adoção das normas internacionais, o setor público enfrentou maiores dificuldades e desafios, como adaptação cultural e técnica.
A principal mudança trazida pela NBC-ASP foi a adoção do regime de competência, que permite registrar receitas e despesas no momento em que elas ocorrem, como já disse anteriormente, e não apenas quando há pagamento ou recebimento. Então, essa abordagem traz maior clareza sobre a situação financeira e patrimonial dos entes públicos. Além disso, as normas introduziram novos relatórios contábeis, como a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do resultado econômico, que ampliam a transparência e a contabilidade. Por outro lado, os estudos destacam que a implementação dessas normas ainda é dificultada pela falta de preparo técnico e pelo impacto cultural dos profissionais de contabilidade pública. Então, esse referencial teórico reforça a relevância do estudo, que busca compreender como que essas mudanças estão sendo percebidas pelos contadores públicos. Então, diante das transformações trazidas pelas NBCs-ASPs, os autores buscaram responder a seguinte questão: qual é a percepção dos contadores públicos sobre as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público? Essa pergunta é crucial, porque as NBCs representam uma mudança significativa na contabilidade pública brasileira, exigindo não apenas adequações técnicas, mas também mudanças culturais e comportamentais. Então, com essa questão central, o estudo buscou entender se os contadores estão preparados para implementar essas normas e como eles avaliam a importância no dia a dia e na gestão pública também. A resposta a essa pergunta é explorada ao longo da pesquisa, com base em dados coletados diretamente com profissionais da área. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia utilizada. Os autores realizaram uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, voltada para descrever e analisar a percepção dos contadores públicos em relação à NBC-ASP. Então, o levantamento foi feito por meio de um questionário estruturado, aplicado a 22 contadores públicos na região da AMOC, no estado de Santa Catarina. Então, o questionário foi dividido em 3 blocos. O primeiro bloco investigou o perfil dos profissionais, considerando fatores como idade, experiência e escolaridade. O segundo bloco abordou os problemas enfrentados na adaptação às novas normas, como os desafios relacionados a sistemas de informação e o cronograma de implementação. E o terceiro bloco avaliou o entendimento dos contadores sobre as principais mudanças trazidas pelas NBC-ASP, incluindo a aplicação prática das normas no impacto no dia a dia. Então, essa metodologia permitiu aos autores obter uma visão detalhada sobre o nível de preparação e os desafios enfrentados pelos contadores públicos no processo da implementação das novas NBC-ASP. Bom, então agora eu vou abordar um pouquinho sobre o resultado que o estudo obteve. Então, a pesquisa revelou 3 pontos principais sobre os contadores públicos na região da AMOC. 1. Perfil dos profissionais. A maioria dos respondentes possui mais de 10 anos de experiência na área, o que demonstra um alto nível de vivência no setor público. No entanto, apenas 54% possuem especialização na área, o que pode indicar uma necessidade de maior capacitação específica. 2. Conhecimento sobre a NBC-ASP. Apenas 50% dos profissionais declaram ter amplo conhecimento das normas. Esse dado é preocupante, considerando que a NBC-ASP já está em vigor há vários anos. E o terceiro ponto são as principais dificuldades. Os desafios mais citados incluem a adaptação ao regime de competência, a compreensão das novas demonstrações contábeis, como o fluxo de caixa e o resultado econômico, e a preparação para aplicar conceitos como depreciação e mensuração de ativos. Esses resultados mostram que, embora as normas sejam consideradas importantes, ainda há uma lacuna significativa na preparação técnica dos profissionais para implementá-las de forma eficaz. Agora eu vou analisar um pouquinho os resultados em mais detalhes para a gente entender os impactos dessas percepções no dia a dia da contabilidade pública. Então, a partir dos dados coletados, foi possível identificar algumas tendências importantes sobre a percepção dos contadores em relação às NBCs. 1. Reconhecimento da importância das normas.
Apesar das dificuldades encontradas, a maioria dos contadores reconhece que a implementação das NBCs-ASPs traz avanços significativos para a transparência e o controle das contas públicas. As normas são vistas como um passo importante para uma contabilidade mais precisa e alinhada com os padrões internacionais. 2. Os desafios na implementação. Os contadores apontam diversas dificuldades práticas, como a adaptação dos sistemas de informação, a falta de capacitação adequada e a resistência à mudança cultural dentro das administrações públicas. Muitos ainda não estão totalmente preparados para aplicar novos conceitos, especialmente no que diz respeito à depreciação e à elaboração de demonstrações contábeis. 3. Valorização da profissão. Por outro lado, a maioria dos respondentes acredita que as mudanças nas normas irão valorizar o profissional da contabilidade pública, aumentando suas responsabilidades e seu papel dentro da gestão pública. Esses resultados demonstram que, apesar dos desafios, as NBCs são vistas como uma ferramenta positiva, mas a capacitação profissional é crucial para o sucesso da sua implementação. Então, para concluir, a pesquisa concluiu que os contadores públicos reconhecem a importância das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, especialmente no que diz respeito à transparência e à melhoria do controle das contas públicas. No entanto, apesar desse reconhecimento, muitos profissionais ainda não se sentem totalmente preparados para implementar as normas na sua totalidade. A principal dificuldade apontada foi a falta de conhecimento aprofundado das normas, o que impacta diretamente na capacidade de elaborar e analisar as novas demonstrações contábeis exigidas pelas NBCs. Além disso, a adaptação ao regime de competência e a compreensão de conceitos como depreciação e mensuração de ativos ainda são desafios significativos para os contadores. Por outro lado, os profissionais percebem que as mudanças trarão mais responsabilidade para suas funções, o que também contribuirá para uma valorização da profissão. Então, em resumo, embora haja um grande potencial de melhoria com a adoção das NBCs-ASP, a capacitação contínua e o apoio técnico são essenciais para garantir que os contadores estejam preparados para atender às novas exigências da contabilidade pública. Então, para as futuras pesquisas, os autores sugerem que se investigue mais a fundo as razões pelas quais alguns contadores não estão preparados e que novos estudos sejam realizados em diferentes áreas para confirmar os resultados obtidos.